dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Uma vez que Jesus Cristo tenha retornado à Terra e os santos tenham sido ressuscitados, o qual é simbolizado pela festa das trombetas, e depois de Jesus Cristo ter derrotado a oposição militar dos homens e aprisionado Satanás, o Deus deste mundo, e a liberdade ter sido declarada na terra, o que é simbolizado pelo dia de expiação, então Jesus Cristo estabelecerá o reino de Deus na terra por 1000 anos. Como lemos em Apocalipse 5, versículo 10, diz: reinarão sobre a terra. E no Apocalipse capítulo 20, versículo 4, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Isto é, os santos ressuscitados reinarão com Cristo durante o milénio, e isso será, digamos assim, esta primeira fase deste plano. E este milénio é simbolizado pela festa dos tabernáculos. Queridos irmãos, uma vasta população mundial terá sobrevivido esta crise do tempo do fim e estarão emocionalmente machucados, pois o mundo estará num desastre, tudo devastado, tudo em caos, por causa de guerras, por causa de crises mundiais e pandemias, por causa de terremotos, furacões, tornados. Assim, a vasta população mundial estará em condições emocionais de choque, com síndrome pós-traumático, emocionalmente desgastados, e bilhões de pessoas terão morrido ou terão sido torturadas, e desses que sobreviveram estarão em completo transe emocional. Mas entre esses que sobreviveram, haverá 144 mil israelitas e uma grande multidão de gentios que ninguém poderia enumerar, como lemos em Apocalipse 7, versículo 4, os quais fisicamente sobreviverão essas crises, e essa grande multidão teria sido protegida durante o período das 7 trombetas, isto é, o período da ira do Senhor, e esse povo será um povo humilde. Em Apocalipse 7, versículos 16 e 17, lê-se que jamais terão fome e nunca mais terão sede. Isto é, vão ser protegidos destas dificuldades que vão acontecer neste tempo do fim. E diz assim: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará. E vamos ver mais acerca deste ponto de o apacentará, e os guiará para a fonte, ou para as fontes da água da vida. Esta secção, do versículo 16 e 17, é extraída diretamente de Isaías 49, versículo 10. Vejam comigo, se faz favor, Isaías 49, versículo 10, em onde se lê: não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará e os conduzirá
aos mananciais das águas. E por isso vemos aqui, irmão, praticamente as mesmas palavras que em Apocalipse 7, versículos 16 e 17. Vê-se no versículo 12 desta mesma secção de Isaías 49, que diz: eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente e aqueles outros da terra se animam. E está aqui a falar que estas pessoas vêm, são pessoas físicas que vêm, e isto é o que nós na igreja conhecemos como o segundo êxodo. Um novo êxodo, que serão estes povos, estes israelitas, saindo de várias nações, não como no primeiro êxodo que saíram do Egito, mas do cativeiro do Egito, mas estão agora saindo de condições cativas em que estavam, ou nos seus próprios países, ou em outros países. Vejam no versículo 13. Cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo e dos seus aflitos se compadece. Esses são os restantes de Israel. Esses são os restantes de Israel que estão a voltar. Vejam também em Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, versículo 8. Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, no dia que Jesus Cristo se levantar e retornar à terra. Porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Estas nações se vão juntar e lutar contra Cristo, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Estes militares, estas nações que estão a lutar contra Cristo, vão ser devoradas. E veja então no versículo 11. Naquele dia não te envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelaste contra mim, então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba. Os arrogantes serão destruídos. E tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em nome do Senhor. Aqueles que vão sobreviver, aqueles que vão sobreviver a estas coisas físicas, que vão ser protegidos fisicamente, esta grande multidão e estes 144 mil de israelitas, grande multidão de gentios, vão ser protegidos. Vejam no versículo 13. Os restantes de Israel, significando desses 144 mil, não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Está aqui a falar, como lemos em Apocalipse 7, versículo 17, que diz que os apacentará e os guiará. E aqui está a dizer aqui que se vão ser apacentados, vão ser educados e treinados no caminho de Deus. E continuando então a ler no versículo 15, o Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Quando Jesus Cristo voltar, o inimigo vai ser destruído. Não só Satanás vai ser posto de lado, mas estes homens que estão a ser, digamos assim, peões debaixo do engano de Satanás, esses homens que são os líderes e aqueles que estão a causar aflição aos povo humilde,
é que este povo humilde e modesto, esses vão ser retirados. E depois diz, o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti. O rei de Israel, o rei que virá, o rei dos reis, que é Jesus Cristo, à sua segunda vinda. Ele é o rei de Israel. O Yahweh, o Jeová, o Senhor. O tetragrama aqui, em letras maiúsculas. Isto é, Jesus Cristo está no meio de ti. Jesus Cristo estará na terra, a reinar na terra, e debaixo dele, reinando com Cristo, serão os santos ressuscitados. Mas este povo físico ainda continuará a viver na terra. Diz assim, o rei de Israel, o Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia, se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Versículo 17. O Senhor, que é o Senhor, é o rei de Israel, que está no meio deles. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti. Jesus Cristo, Filho de Deus, está declarado aqui no versículo 17 como teu Deus, poderoso para salvar. Ele se deleitará em ti com alegria. Renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Queridos irmãos, vejam também no versículo 20 de Sofonias 3. Naquele tempo, eu vos farei voltar, isto é o segundo Êxodo, e vos recolherei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos físicos, pessoas físicas da terra. Quando eu vos mudar a sorte, isto é, quando eu fizer voltar os vossos cativos, como lemos na Almeida Corrigida e Fiel. Quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Queridos irmãos, é debaixo destas condições terríveis do mundo em que vai haver pessoas que vão sobreviver. E vai haver, nesta humanidade física, vai haver pessoas que vão sobreviver. E Jesus Cristo voltará à terra, à última hora, antes da humanidade se destruir a si própria. Então Jesus Cristo virá para reconstruir a terra, reconstruir a sociedade mundial, depois de completa devastação mundial. E é nesse mundo, após esta crise, que os santos ressuscitados vão reinar com Cristo. Ora, estes detalhes todos que mencionei agora brevemente, descrevi e provei biblicamente em muito maior detalhe nos sermões prévios desta série de sermões da profecia do mundo da manhã. E por isso, precisamos de entender, irmãos, que embora Satanás tenha sido imprisionado e, no entanto, as pessoas que sobrevivem, humanos, sim, vai haver um povo modesto e humilde, mas há haver outros também. De qualquer maneira, este povo físico, humano, ainda terá a natureza humana. E por isso, destes sobreviventes, não necessariamente dos modestos e humildes, mas dos outros que sobreviveram, ainda haverá pessoas com atitudes mentais rebeldes, odiando a autoridade de Deus e as leis de Deus e não querendo obedecer a Deus. Isto é o início do milénio. Queridos irmãos, ainda haverá pessoas com atitudes mentais deste género de terroristas,
ainda haverá ódio e ira em certas pessoas. Porquê? Porque cresceram e têm esta cultura, este treino na vida deles, que vem de uma sociedade egoísta e pecaminosa de Satanás. E essas raízes mentais, essa cultura, não muda de um dia para o outro. Leva gerações, como lemos em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Então, queridos irmãos, como é que a utópia, o paraíso do mundo da manhã, será estabelecido? Esse é o meu tema hoje, irmãos. Vejam então em Atos, capítulo 3, versículo 19 a 21. Atos, capítulo 3, versículo 19 a 21. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, ao fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo que já vos foi designado, o Messias que já foi designado, que é Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração. O céu agora tem Ele lá, até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. E por isso vai haver tempos, vai haver um período de restauração mundial. Esse é o milénio. Por 1000 anos. Esse é o milénio. Esse é o simbolismo dos 7 dias da festa dos tabernáculos. Vejamos então em Levítico, capítulo 23, começando no versículo 34. Levítico 23, começando no versículo 34. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. 7 dias da festa dos tabernáculos. Sim, ao 8º dia. E isso abordarei no próximo sermão desta série. Mas agora estamos a falar acerca dos 7 dias da festa dos tabernáculos. O 8º dia é um dia de festa. É o 8º dia depois destes 7. Mas não é intitulado da festa dos tabernáculos. É simplesmente o 8º dia de festa. A festa dos tabernáculos é por 7 dias. Durante esse período, vemos o governo de Jesus Cristo a reinar na terra. Este governo é o governo para o bem do povo. É um governo por Jesus Cristo e pelos seres espirituais, aqueles que foram ressuscitados à última trombeta, esses que são os reis, debaixo do Rei dos Reis, os reis desse reino de Deus. Eles estarão a governar na terra. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6, que já mencionei há pouco, mas quero agora ler cuidadosamente. Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. Lemos esta é a primeira ressurreição, aqueles que estão a reinar com Cristo durante 1000 anos. E diz assim: bem-aventurado e santo é aquele, versículo 6, tem parte na primeira ressurreição.
isto é, a ressurreição, a última trombeta, que vem reinar, viveram e reinam com Cristo durante esse milénio. Bem-aventurado e santo é que ele tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, esses da segunda morte não têm autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Sim, reinarão por 1000 anos inicialmente, porque reinarão eternamente. Mas estamos a ver aqui, digamos assim, esta primeira fase. Este governo não é um governo de seres humanos. Não é um governo de carne e sangue. É um governo de seres que foram transformados, como lemos em Apocalipse 15, versículos 51 e 52, são aqueles que foram transformados, que já não são carne e sangue, são seres espirituais. Eles governarão. Esses são seres que foram provados, foram chamados, hoje em dia, nestes dias deste mundo, desta era, foram eleitos, foram escolhidos, porquê? Porque responderam à chamada e obedeceram às leis de Deus. Que sim, são os 10 mandamentos, mas mais do que os 10 mandamentos, as leis de Deus incluem outros mandamentos além dos 10 mandamentos. As leis de Deus são mais do que os 10 mandamentos. E esses foram provados fiéis até ao fim. E por isso, são provados por essa fidelidade até ao fim, que não são corruptos. E por isso, são escolhidos e provados fiéis para serem governantes. Porquê? Porque venceram as fraquezas da carne, sabem ter domínio próprio, e se têm domínio próprio, então têm controle próprio para serem governantes mundiais. Porque controlar a carne e ser fiel até ao fim debaixo de tentações e pressões, isso é que prova o caráter de uma pessoa que de facto seja uma pessoa piedosa e semelhante ao que Deus quer, semelhante ao caráter de Deus, que tem o caráter de Deus, que tem a piedade dele. Isso é o que Deus quer em nós. E por isso, irmãos, esses que vão reinar com Cristo são provados que não são corruptos. Não é como os governos de hoje em dia, em que os líderes são corruptos. Ponto final. São corruptos, são cobardes, são hipócritas. É a liderança deste mundo. Aqueles que vão reinar com Cristo são provados, que são fiéis, que são corajosos, que têm coragem perante o perigo da vida deles, se manterem fiéis até ao fim. Ora vejam, Jesus Cristo então vai reinar com o poder dele e com líderes fiéis. E vejam então, em Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 11, versículo 2 a 4. E esse será o reino de Jesus Cristo durante o milénio. Isaías 11, versículo 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e fortaleza. Vai ser um líder, Jesus Cristo, que é sábio, que faz boas decisões, que entende os truques e as mentiras de outras pessoas e que não vai ser iludido. O espírito de fortaleza, que não vai dizer coisas com uma voz assim fraca, vai dizer, isto é, yeah. Espírito de conhecimento e do verdadeiro temor do Senhor. Respeito aos valores de Deus e a Deus. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos.
mas julgará com justiça o governo de Deus por Jesus Cristo e pelos santos ressuscitados, provados, fiéis e que não são corruptos. Vão julgar na terra no milénio com justiça os pobres e decidirão com equidade. Isto é, vão julgar de uma maneira justa, de uma maneira que seja tratar todos da mesma maneira, do mesmo modo. A favor dos mansos, isto é, daqueles que são humildes e maleáveis e prontos a obedecer. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Queridos irmãos, não é só ao momento da vinda de Cristo, quando Ele vai destruir os militares e o exército, quando Ele estabelecer esse reino e quando houver aparecer pessoas que são rebeldes, esses vão ser castigados. Versículo aqui vemos, por isso, no versículo 5, a justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ele é fiel. Não é diz uma coisa e depois, olha, não acontece. É fiel. Irmãos, Deus é amor. Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai governar com carinho. O desejo dele é para o bem de todos. Mas ele não permitirá rebeldes e serão tratados como a vara de ferro. E por isso, irmãos, na terra vai haver dois géneros de pessoas. Pessoas que terão sido transformadas à última trombeta como seres espirituais que vão reinar com Cristo. Isso é um género de pessoas. E o outro género de pessoas são seres humanos que não estão no reino de Deus, mas que estão a ser governados pelo reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, precisam ser seres espirituais. Carne e sangue não entra no reino de Deus. Isso é o que lemos em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 50. Por isso afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Por isso, aqueles que vão estar a reinar com Cristo não são carne e sangue, são transformados, não são corruptos, são líderes, são reis debaixo do Rei dos Reis, que são fiéis, que não têm qualquer corrupção. Esses santos que vão reinar, alguns reinarão sobre 10 cidades e outros sobre 5. Isso é o que lemos em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, começando a ler do versículo 17. Lucas 19, começando a ler do versículo 17. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo, dizendo: Senhor, a minha mina rendeu 5. A este Jesus Cristo disse: terás autoridade sobre 5 cidades. Imagine, irmãos, vão reinar com justiça e têm qualificação de reinar
porque sabem usar os talentos, as minas, o dinheiro. Não vão desperdiçar dinheiro em seja o que for. Por exemplo, campanhas eleitorais. Nada disso. Não haverá partidos políticos. Não haverá disputas políticas. Vai reinar debaixo de Cristo. Cristo vai ter conquistado as nações e aqueles que estão com ele, como diz em Apocalipse 17, versículo 14, são chamados, eleitos e fiéis. Isto é, como disse, com caráter provado debaixo de fogo nesta vida e venceram até ao fim. Esses vão reinar com Cristo. Mas vejam, em Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Romanos 8, versículo 7. Lemos, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar. Queridos irmãos, os seres humanos que estão a viver, que estão a ser governados pelos seres espirituais, que estão no reino de Deus, debaixo de Cristo. Estes seres humanos estão a ser governados por Cristo e pelos seus reis, foram transformados na ressurreição à última trombeta. Estes seres humanos, irmãos, ainda têm carne humana. Ainda têm a inclinação da carne. Ainda têm a natureza humana. E por isso, este governo de Deus vai atuar em dois rumos de ação, digamos assim. Em dois ramos de governo. Está claro, debaixo de Jesus Cristo, pelos reis e sacerdotes e senhores que estão a reinar com Cristo. Esses dois ramos de governo, esses dois, digamos assim, essas duas direções de ação são, primeiro, todo o crime, toda a rebelião, seja feita por homens, todos os grupos de drogas, seja que for, será destruída por força superior do governo de Deus. Qualquer rebelião que seja organizada. E além disso, vão governar, vão reinar. Vai haver um governo justo. O outro curso de ação é que a população vai ter que ser reeducada por Cristo e pelos seus sacerdotes e professores que agora foram transformados como seres espirituais para salvar e para converter o mundo inteiro. Pondo estes dois cursos de ação, uma vez mais, o primeiro é tomar conta do governo mundial e controlar através de um governo para o bem do povo e governar o povo de uma maneira sã para dar alegria e felicidade ao mundo. Vejam em Zacarias capítulo 14. Zacarias capítulo 14. Mas está claro, este governo não vai permitir rebeldes, não vai permitir rebeldia.
Zacarias 14, versículo 12. Quer dizer, esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Por isso vai ser este primeiro ponto quando eles vão lutar contra Cristo. Mas depois disso, essas nações vão se submeter e vão ter que aprender o caminho correto. E vai haver um governo. E esse governo vai ser um governo de treinar, educar e governar as nações, em primeiro lugar, começando com Judá e depois para as outras nações de Israel. Isto é, por isso que vai começar primeiro com as 12 tribos de Israel. E depois para o resto dos filhos de Abraão. Porque Abraão teve outros filhos através de Ismael. E depois disso vai reinar sobre outras nações que tiveram um maior contacto com Israel. Por exemplo, Egito, a Síria e outras. Ou nomeadamente África e Europa. Isso vemos em secções de Jeremias, profecias. Jeremias a partir de 46 a 51, assim como os outros profetas menores, como Amós, Sofonias e Obadias. Vê-se que, ao início do reino, esses grupos de nações vão ser corrigidos e educados. E depois, finalmente, vai haver uma oposição da região de Gog e Magog, das nações do norte e do oriente, como lemos em Ezequiel 38 e 39, e esses também vão ser destruídos. Então veremos que todo mundo então reconhecerá que Deus, que Jesus Cristo é o Senhor. Queridos irmãos, isso vai ser durante um período de anos, talvez décadas. Esse é o primeiro curso de ação, de governo e controle e educação e treino de governo de Deus. Mas isso tem que ser em combinação, de mão em mão dada, em paralelo com o segundo curso da ação, com o segundo ramo do governo, que é educação. O sistema educacional das pessoas, do povo, da sociedade e da religião. A educação será uma educação sã, aprendendo o propósito, a razão, porque é que vivemos, porque é que o homem existe, qual é o propósito, qual é a meta para o homem, e uma educação para o homem realizar com sucesso o seu propósito, porque é que vive. E a propósito, porque o que nós vivemos, a razão da nossa vida é descrita pura e simplesmente pelos festivais santos de Deus. E como o mundo não guarda os dias santos de Deus, não entendem o plano de salvação. Os dias santos de Deus serão celebrados, pois isso representa uma educação mundial do plano de Deus. Então não haverá mais os dias pagãos, os sistemas e costumes pagãos, com as suas mentiras e enganos de Satanás. Porque o modo deste mundo parece correto, mas não é. Leiam em Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Diz: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. As pessoas pensam que o que estão a fazer é reto, é correto,
é direito, mas não é. É o caminho da morte. Vejam em Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 8. Deuteronômio 12, versículo 8. Não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Não podemos seguir esta ideia de fazer o que parece correto aos nossos olhos. Porque vimos em Provérbios 14 que esse é o caminho da morte. Continuando a ler um bocadinho mais adiante, no versículo 30, Deuteronômio 12, versículo 30, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, isto é, imitar ou copiar as nações pagãs do mundo, pois, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca dos seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. É o que o mundo cristão está fazendo hoje em dia. Copiou as ideias babilônicas religiosas e vestiu-as por fora com nomes cristãos. Mas na realidade, estas festas pagãs, babilônicas, que têm nomes cristãos, não são nada mais, nada menos de que coisas pagãs. E sim, parecem direito, parecem muito bonitinhas, isso tudo. Mas o que há errado em dar presentes às crianças? O que há errado com esta árvore que é tão bonitinha? Parece direito, mas é o caminho da morte. É uma tradição, é um ensino pagão, contra Deus. Por que é contra Deus? Porque desvia do significado do plano de Deus para a humanidade, que é descrito pelos dias santos de Deus. Versículo 31. Não farás assim, ó Senhor, teu Deus, por tudo o que é abominável ao Senhor e que Ele odeia. Estes dias pagãos, este sincretismo, aceitar ideias pagãs dentro da igreja, é abominação, é abominável e Deus odeia. Deus odeia estes sistemas deste mundão, estas mentiras do mundo de hoje. Mas, então todos obedecerão aos dias santos. E como lemos em Zacarias 14, versículo 16. Zacarias 14, versículo 16. Zacarias 14, versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos, porque representa este período que Jesus Cristo vem para restaurar tudo. E Ele vai restaurar os festivais de Deus. O novo templo será restabelecido, como lemos na secção de Ezequiel, a partir do capítulo 40 até ao fim do livro, capítulo 48, e o sistema sacrificial será restabelecido pelos judeus, particularmente de uma tribo e de uma família, como um modo de lembrança do que Jesus Cristo fez e de educação.
aqueles que não queiram obedecer, Jesus Cristo usará uma força sobrenatural sobre a natureza para fazer com que eles obedeçam, como lemos no versículo 17 a 19 de Zacarias 14. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá sobre ele a chuva. Queridos irmãos, Jesus Cristo vai estabelecer um governo perfeito, com poder e com glória. Será bem organizado. Haverá muitas posições de autoridade. É o governo de Deus. Não é o governo de homens. É um governo para os homens, mas é de Deus, executado por Jesus Cristo, pelos reis debaixo dele, que ele selecionou e escolheu, e que foram fiéis e que foram transformados para seres espirituais incorruptos. Porque o homem demonstrou por 6.000 anos que é incapaz de se governar a si próprio. É incapaz de se governar a si próprio. Lemos em Isaías 59. Isaías 59, versículo 4 a 10. O que Deus chama a este governo dos homens. Diz que ninguém há que clame pela justiça. Ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam que é nulo, falando mentiras. Os governantes das nossas nações falam mentiras. Mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Dão à luz mais problemas mundiais. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá, e se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. Os seus pés correm para o mal, lê-se no versículo 7. Velozes para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos não são pensamentos de iniquidade. Vejam no versículo 8. Fizeram para si veredas tortuosas, caminhos assim confusos, e dizendo mentiras. Versículo 9. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Versículo 10. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Queridos irmãos, é o mundo 2. É o governo 2. É o que estamos a ver. Mas Deus é supremo. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, e Senhor dos Senhores, e Sacerdote de Sacerdotes. E esse governo e essa religião não vai haver divisão. Ele vai reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai ser um governo de cima para baixo. Autoridade de cima para baixo. Para o bem dos povos. E vai ser governado pelos santos ressuscitados e provados sem corrupção. Em Isaías capítulo 11, versículo 9. Isaías capítulo 11, versículo 9. Lê-se um bocadinho acerca desse governo. Isaías 11, versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo nome, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Mas que dias lindos vai ser isso no milénio, irmãos. Que dias lindos vai ser isso no milénio. Leiam também em Miqueias, capítulo 4. Miqueias, capítulo 4, versículo 1 a 3. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes. Isto é, o reino de Deus, que é o monte, o governo de Deus, será estabelecido no cimo dos outros governos, das outras nações. E se levará sobre os outeiros, e se levará sobre as nações mais pequenas. E para ele afluirão os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor, ao reino de Deus.
e a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações. Corrigirá nações. Vai haver pessoas que vão ser rebeldes, nações que vão rebelar e vão ser corrigidas durante o milénio. E vão converter as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra a nação, nem aprenderão mais guerra. Mas, queridos irmãos, isto vai demorar uns anos, porque não vai ser tudo imediato. As nações que vão se levantar e tudo vão ser corrigidas, como lemos, por exemplo, em Ezequiel 38 e 39. Vemos que isso vai acontecer. A lei de Deus vai ser ensinada por senhores bem treinados. Agora, esses senhores bem treinados são os santos, transformados em seres espirituais, com capacidades ou habilidades além de físicas, conforme as pessoas obedecem, conforme as pessoas aprendem. O gado será alimentado nos campos como deve ser, com comida, serão então, digamos assim, gado orgânico. Os legumes e vegetais serão saudáveis, como chamamos hoje em dia, completamente orgânicos. A fruta será fresca e saudável. Não haverá pestes na terra. Não haverá necessidade de pesticidas. Então Deus abençoará a terra. As plantações, milhares e milhares de hectares, serão super produtivos. A chuva estará na própria estação. Então você acha que isto é impossível? Não. Nada é impossível nas mãos de Deus. Veja Isaías 41. Isaías 41. Versículo 14 a 20. Isaías 41. Versículo 14 a 20. Porque Isaías 41. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, os outeiros reduzirás a palha. E depois vejam um bocadinho mais adiante, no versículo 18. Abrirei rios nos altos, desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Queridos irmãos, diz aqui no versículo 20, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto. E o Santo de Israel o criou. Foi Jesus Cristo, vai ser Jesus Cristo. Aquele rei na terra que vai fazer isto. E vão reconhecer isso. Vejam Isaías capítulo 35. Leiam no versículo 6, por exemplo. Os coxos sairão, ou saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos, a terra sedenta em mananciais de águas, onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos. Vejam, por exemplo, no versículo 1 e 2, o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará
e deu-se-lhes a glória do Senhor, o esplendor de Deus. Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4. Versículo 13. Amós, capítulo 4, versículo 13. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, e faz de manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. É Deus que criou a terra e os montes, e os vai reformar. Muita da riqueza da terra será revelada, porque há muita riqueza, por exemplo, debaixo do mar, e vários terremotos, e vão acontecer, vão mudar a configuração geográfica do mundo. Vejam, por exemplo, em Naum. Naum. Naum, capítulo 1, versículo 5. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos que neles habitam. Os montes vão ser reduzidos. Vejam, por exemplo, em Isaías, capítulo 11, versículo 15. Isaías 11, versículo 15. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo, dividi-lo-á em 7 canais. Vê-se aqui que o mar do Egito, e vai acontecer a outros mares, não é só ao mar do Egito, vai acontecer que os oceanos vão ser reduzidos em tamanho. Assim haverá mais terra e mais água doce, mais rios e mais terreno arável. Vai haver água para beber em abundância. Então, com comida saudável, com boa água, com boa nutrição, haverá menos doenças. E Deus, por outro lado, sará os doentes. Como lemos em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Por suas chagas fostes sarados. Então temos aí uma utópia, um paraíso na terra. Vejam em Isaías capítulo 33. Isaías capítulo 33, versículo 21 e 22. Mas o Senhor ali nos será grandioso, fará as vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles, navio grande por eles não navegará. Ora, o que é isso? Isso são navios grandes, são esses navios de guerra, navios militares ou de inimigos. Porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. No versículo 24, nenhum morador de Israel dirá, estou doente, estou deprimido, estou triste, estou com uma depressão, estou com desejo de cometer suicídio. Isso parará, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Vejam Isaías 35, versículo 3 a 6, lendo na Bíblia da linguagem de hoje, diz: forneçam as mãos cansadas, deem-lhe firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão, e os surdos ouvirão, e os aleijados
pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto, e os rios correrão pelas terras secas. Ora, está claro, isto são benções físicas, irmãos. Mas isso tem um símbolo espiritual. Porque os surdos são aqueles que não entendiam a palavra de Deus, agora vão entender. Os cegos são aqueles que não viam o plano de Deus, o plano de salvação, e vão ver e entender. Os aleijados são aqueles que são machucados e magoados por estas religiões falsas. Por isso, irmãos, esses vão cantar de alegria. Isaías 58, versículo 8, lê: Então a luz da minha salvação brilhará como o sol, e logo vocês todos ficarão curados. O seu Salvador os guiará, e a presença do Deus eterno os protegerá por todos os lados. Os protegerá por todos os lados. Jeremias 30, versículo 7. Os seus inimigos dizem: Sião é desprezada, ninguém se importa com ela. Mas eu lhe darei saúde novamente e curarei as suas feridas. Eu, o Deus eterno, falei. Irmãos, estamos perante dias difíceis. Isto é o começo das dores, as coisas vão ficar muito piores. Mas lembrem-se, ele diz que nos vai dar saúde novamente. Entretanto, temos que ser fiéis até ao fim. Jeremias 31, versículo 12 a 40. E vão chegar e cantar de alegria no Monte Sião. Vão se alegrar com os meus presentes, com os cereais, o vinho, o azeite, o gado e os carneiros. Eles serão como um jardim bem regado e terão tudo o que precisarem. Deuteronômio 28, versículo 1 a 6. Moisés disse ao povo: Se vocês derem atenção a tudo que o Eterno, o nosso Deus, está dizendo a vocês, se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que eu lhes tenho dado hoje, Deus fará com que sejam mais poderosos de qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Deus Eterno e Ele lhes dará todas estas benções. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará, dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Isto vai ser no milénio. Isaías 60, versículo 5. Então ouvirás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Há muita riqueza, há muita abundância no mar. Esta abundância vai ser dada aos povos. Ageu, capítulo 2, versículo 6 a 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado, isto é, as coisas preciosas, o desejo de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Vai haver grande abundância. E está claro, irmãos, não estamos só a ver fisicamente, estamos a ver espiritualmente. O desejo de Deus, o desejado, o verdadeiro Cristo, estará na terra e vai haver paz no mundo. As pessoas vão ter dinheiro para as coisas que precisam. Não vão ser super pobres, como hoje em dia. Não vão ter juros, não vão ter impostos deste mundo. Veja em Malaquias capítulo 3, versículo 8 a 10. Aí vê-se acerca do sistema do dízimo. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: oh, mas é que estamos a roubar, ó Deus? Deus diz: nos dízimos
e nas ofertas. Dízimos e ofertas. Há dízimos, que é uma lei que define a quantidade, 10%, e há ofertas além dos dízimos. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazeis todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E Deus vai mudar também a natureza humana. Como? Com o Espírito Santo de Deus. Mateus 6, 31 a 33. Não andais, pois, inquietos, dizendo, porque comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Por todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Isso é uma mudança mental, de não estarem a procurar as inclinações da carne. Queridos irmãos, Deus é multibilionário. Queridos irmãos, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ter riqueza, mas a cobiça e a avareza é pecado. Obter isso de maneiras incorretas, sim, é pecado. 3 João, capítulo 1, versículo 2. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Aqui João está a dizer que deseja que todos tenham prosperidade e saúde. João 10, versículo 10. Cristo disse, o ladrão não vem senão para roubar e matar e destruir. Eu, Jesus Cristo, vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Queridos irmãos, este mundo vai ser um mundo baseado no sistema de dar. Lucas, capítulo 6, versículo 38, diz, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão, porque com a mesma medida com que medires, também vos medirão de novo. Esta é a boa nova do reino de Deus a governar na terra no milénio. Cristo terá o seu trono no mundo, o trono de David. Ele será o Filho do Altíssimo, como sabemos. O Senhor Deus lhe dará o trono de David, seu pai, e reinará eternamente na carne de Jacó, e o seu reino não terá fim. Sim, inicialmente reinará por um milénio, mas reinará eternamente. O milénio é simplesmente uma fase, e como vamos ver em sermão futuro, vamos ver outra fase, que é depois do milénio, por um pequeno período, que é simbolizado pelo 8º dia da festa, depois dos 7 dias dos tabernáculos. Vamos abordar esse assunto na próxima série destes sermões. Mas, entretanto, estamos a ver aqui como devemos de pedir a Deus para mudar a nós agora. Porque você e eu temos a oportunidade de ser transformados, de estarmos na primeira ressurreição. Mas temos que vigiar e orar para sermos dignos para estar em pé à vinda de Cristo. Isto é, estarmos ressuscitados à vinda de Cristo. Precisamos de evitar e vencer e ganhar e vencer esta guerra contra as fraquezas da carne e pôr o caráter de Deus na nossa vida para crescermos no poder do Espírito Santo, para sermos treinados agora a sermos governantes e senhores com Cristo, para salvarmos o mundo. Sim,
como diz em Obadias, capítulo 1, versículo 1, e levantar-se-ão salvadores no monte de Sião. E esses salvadores serão vocês e eu, se Deus quiser. Se formos considerados dignos para estarmos na primeira ressurreição, para julgarem a montanha de Isaú, isto é, os países pagãos todos, e o reino será do Senhor. Queridos irmãos, a utópia, o paraíso do mundo da manhã será estabelecido quando Cristo vier para reinar. Esse é o significado do Festival dos Tabernáculos, que nos lembra deste grande passo importante no plano de salvação mundial.